Quando eu falo sobre essa questão da polêmica, é porque a gente tem uma situação que, primeiro, se tentou fazer, não deu muito certo de maneira bipartidária. Aí, vovô chegou e assinou essa ordem executiva que já começou a valer essa meia-noite. Quer dizer, está restringindo um número, e não explicaram direito, a gente vai explicar isso daqui a pouco no Connect News, que é o seguinte, não é todo mundo que está proibido, entrou de maneira ilegal, está proibido de pedir asilo, não. Tem uma cota de 2.500 asilos inicialmente, esse que é o ponto. A partir daí você veta, e ainda tem algumas pessoas que estão liberadas, por exemplo, crianças, e alguns casos específicos que vão ser avaliados pelo pessoal da imigração lá embaixo. Mas, se você for pegar o grosso, a situação é justamente essa. Estão banidas aquelas pessoas que não entraram de maneira legal pela fronteira, o que eu acho que é um paradoxo na realidade, né, Guilherme? Isso não caiu bem, inclusive, entre os democratas, tem muita gente batendo o pé, tem muita gente aplaudindo, tem republicano que não gostou também, porque eles nunca vão gostar. Mas, e aí? Qual que é dessa história do Biden, Guilherme? Bom, Paulo, primeiramente, o que eu vejo, né? Isso é a tentativa do Biden agir sozinho, já que ele não conseguiu agir da maneira que ele queria, de fato, que é pelo Congresso, né? O governo Biden, até na Presidential Proclamation que eles colocam, eles fazem um histórico de desde quando eles começaram a tentar adotar medidas acerca da fronteira, né? E essas medidas, elas começam, de fato, em 2022, 2023, o governo já começa a adotar certos meios para garantir que a fronteira seria controlada, para, né, controlar o fluxo de imigrantes que estavam vindo ali na fronteira do México, tentando pedir asilo ali, custe o que custar, né? E ali, mais recentemente, ele tentou via Congresso. Um grupo de senadores bipartidário, um grupo bipartidário de senadores, apresentou uma proposta que daria mais de 20 bilhões de dólares para não só a fronteira, mas também várias iniciativas imigratórias. E uma grande parte desse dinheiro, a maior parte desse dinheiro, ia especificamente para o DHS, para o CBP controlar a fronteira. Essa proposta previa também contratar mais de 1.000 novos agentes para julgar asilo, porque hoje você tem um backlog absurdo no processo de asilo. São mais de 2 milhões de processos de asilo. Muito mais do que 2 milhões na realidade, né? Essa é a última contagem de quase um ano atrás, né, Guilherme? Sim, e aí você pega, são mais de 2 milhões de processos de asilo, sendo que 80% tem mais de 3 anos. Faz o quê? Faz muito longo. Senta e chora. Exato, então qual a forma de você resolver, por exemplo, um backlog? Primeiro, você contratando oficiais da USCIS para asilo afirmativo, né, que é o asilo que você entrou legalmente e você pediu asilo aqui no país. Vamos só explicar um pouquinho mais desse asilo afirmativo, porque as pessoas acreditam que é só quem passa pela fronteira. Não, é quem vem de avião, por exemplo, teve a inspeção e aí depois que ele passou, ele pede o asilo. Existem dois tipos de asilo, né? Um é o asilo afirmativo e o outro é o asilo defensivo. O que é o asilo afirmativo? Asilo afirmativo é quando você não está se defendendo de nada. Você está afirmando, você está pedindo ativamente que você precisa ficar nos Estados Unidos porque você tem algum risco de vida, você está sendo perseguido numa das 5 classes protegidas pelo asilo e tudo mais. E aí você pede asilo afirmativo diretamente na USCIS. Para poder pedir asilo afirmativo, você tem que ter status ou ter tido status. Ou seja, você tem que ter sido inspecionado na hora que você entrou nos Estados Unidos. É o caso, por exemplo, de quem entra como turista, de quem entra como estudante, de quem está aqui nos Estados Unidos e fala, olha, eu entrei pelo aeroporto, tudo certo, mas agora eu quero pedir asilo. Vai lá na USCIS e protocola um pedido de asilo. Tá? Esse é o asilo afirmativo. Okay. O asilo defensivo é a sua defesa para não ser deportado. Ou seja, você está num processo de remoção e você está se defendendo, falando por que você não pode ou não deve ser deportado, e a sua defesa é: eu não devo ser removido do país porque eu sou elegível a um asilo. Né? Esse é o asilo defensivo. E esse não é apresentado na USCIS. Esse é apresentado diretamente para o juiz de imigração. Depois que você foi preso, depois que você tem a sua audiência. Não necessariamente você está preso, né? Mas você, depois da sua audiência, depois de você ter sido pego. Né? Então preso é muito forte. Depois que você foi pego. Exato. Pronto. Você foi pego, você tem lá, apresentou
o DHS, né, que é o Department of Homeland Security, mediante a ICE, apresentou uma Notice to Appear, que é, olha, você deve comparecer à Corte de Imigração para se defender porque você é deportável e nós estamos iniciando um processo de remoção contra você. O DHS faz isso e aí, para se defender dessa remoção, você apresenta um pedido de asilo defensivo. Esse é o asilo em que a Presidential Proclamation entra. Não é num asilo afirmativo, né? Deixando claro. A regra que o Biden colocou aqui, ela não vai se aplicar a quem está entrando pelo aeroporto e pedindo asilo depois de estar nos Estados Unidos. Ela vai se aplicar a quem está entrando pela fronteira, né? Inclusive o Presidential Proclamation deixa claro, e não é a fronteira do Canadá, é a fronteira exclusivamente do México, né? Para quem está entrando pela fronteira e está pedindo asilo. Então, só para deixar muito claro, muita gente até veio com essa pergunta. Então, quer dizer que está valendo para quem está vindo pelo Canadá também? Agora eles vão virar, né? Na verdade, não. Não tá tipo valendo. Não, tá valendo só para a fronteira exato. sul. Eu tô dando risada, gente, porque assim, as pessoas que estão imbuídos dessa vontade de entrar aqui de qualquer forma, eles vão até por até de submarino. Os caras estavam chegando de navio pela Califórnia, sabe? Um negócio assim que é muito louco. E vale também parte da Presidential Proclamation, porque eles se subdividem em dois tipos de fronteira. Aqui eles falam Southern West, que é a parte da fronteira com o México, e tem a Coastal, que é a parte da Flórida, Louisiana, Alabama e tudo mais, que pega o Golfo e também a costa inteira da Flórida, né? Que daí é aquela história de quem veio pelas Bahamas, tá, gente? Isso. Você conhece. Eu sei que você conhece gente que veio pelas Bahamas, né, meu amigo? Todo mundo conhece histórias de gente famosa, inclusive, aqui pela Bahamas. Isso é uma outra história. Vou perguntar, para ser muito sincero, Guilherme, até a gente já está recebendo algumas perguntas, e já peço desculpas para você que está esperando, a gente acabou atrasando o nosso início hoje aqui, mas tá valendo, a gente não vai fazer menos tempo não, tá? A gente vai seguir nessa nossa 1 hora, e você pode continuar mandando a sua pergunta, a sua dúvida para cá. Mas a minha dúvida maior é o seguinte: isso vai ajudar de certa maneira quem já está aqui, quem está com seu processo de asilo, ou é apenas uma ordem executiva de ação imediata que já está sendo contestada por muitas organizações nos tribunais? Vai adiantar alguma coisa? Eu não acho que vai ajudar quem está aqui, quem já está com processo de asilo. Minha opinião. Nem ajudar e nem atrapalhar. Porque assim, eu acho que talvez atrapalhe um pouco no sentido de os juízes de imigração podem... Você lembra, os juízes de imigração, eles são juízes, não vou dizer políticos, porque não são, mas eles são juízes do executivo. Eles não são juízes de um poder judiciário. Eles não são juízes de um terceiro poder que é independente do poder executivo e das políticas da administração. Eles seguem as políticas da administração. Então, é claro que o juiz de imigração, ele vai ter influências das prioridades da administração. E se a administração começar a falar, galera, vamos pegar pesado com asilo, o juiz de imigração vai naturalmente responder dessa forma. Então, assim, o que eu vejo pode atrapalhar no sentido de os juízes de imigração começarem a dificultar os julgamentos, porque eles julgam processos de asilo segundo o entendimento deles, né? Tanto que você tem, por exemplo, estatísticas mais favoráveis na Califórnia do que na Flórida. Então, existe uma aprovação maior de asilo na Corte de Imigração na Califórnia do que na Flórida, por exemplo. Então, é claro que a demografia, né? Acho que é a demografia, né? A demografia, isso. Ela vai influenciar muito nessas decisões e nesse processo. Agora, então, para você que está em casa e sabe que já está com o seu processo rodando aqui, não adianta ficar, mas isso vai... Não vai. Relaxa. Isso é uma ação extrema, vamos colocar assim, que muita gente está comparando com as ações do Trump, né, quando ele era presidente, que foram contestadas, inclusive, nas cortes, onde, principalmente por conta dessa questão do Remain em México, né, que não deixava as pessoas entrar, e quem entrava já era deportado, o Expedited Removal, mas absolutamente expedited, porque a pessoa entrava e já era deportada para o país ali mais próximo. Na verdade era o Remain in Mexico Policy, o Title 42, né? E aí o que acontece? Essa situação, inclusive, é uma situação que está sendo colocada agora porque o Congresso, minha gente, não agiu. Como o Congresso não agiu, que era o que poderia ter ajudado aí sim você, no seu caso, com essa tentativa de mexer não só no backlog do asilo, mas de todos os outros processos, porque a gente sabe que tem uma força-tarefa muito grande que está aí para ajudar a economia, isso não aconteceu.
E não existe, e aí até para acalmar os ânimos também, não existe ordem executiva do tamanho da legislação que deveria ser aplicada para a reforma imigratória. Então, não dava para ser feito. Eu acho até que demorou um pouco para tomar essa atitude na questão da fronteira, mas eles fizeram uma lei bipartidária que todo mundo assinou. Eu falo disso no jornal. Mas é claro, né, Paulo, assim, sendo bem sincero. Política. Exato. Para os republicanos, não é o momento de apoiar. Por quê? Porque eles querem o caos ali para poder usar na plataforma de como que o governo tem falhado no gerenciamento da fronteira do México. Sim. Né? Então, para eles não vão apoiar. E para os democratas, eles se dividem. Porque tem democrata que, obviamente, vai entrar em linha com a diretriz e aquilo que está sendo defendido pela administração, mas tem democrata que vai falar, não, cara, a minha plataforma política, a minha plataforma inteira é justamente de facilitar a imigração humanitária, é de trazer. Eu sou democrata lá da Califórnia, que tem muito imigrante que veio da fronteira. Por exemplo, então, por exemplo, vários democratas falam, não tem como eu apoiar, porque é uma questão dos meus constituintes. Os meus constituintes são várias pessoas que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, entraram pela fronteira, pediram asilo, conseguiram, hoje são cidadãos e estão votando. Ou então são filhos desses cidadãos. Então não tem como eu apoiar esse tipo de coisa. E querendo ou não, pode ser um tiro no pé no sentido de que essas pessoas que vão ter o asilo dificultado agora, se elas conseguirem o asilo, conseguirem a cidadania, vão falar, eu vou votar em como democrata porque olha o inferno que fizeram na minha vida, eu vou votar no republicano, mesmo sem saber o inferno que o republicano faz na vida dos imigrantes. Apesar de que a gente sabe que a maior movimentação da imigração aconteceu no período de Ronald Reagan, a gente tem que tirar o chapéu para isso, a bandeira que eles levantam, e vão continuar levantando isso durante 100 anos, mas já está muito atrasado, e a gente tem também a movimentação do Bill Clinton, que na verdade é democrata, péssima. Né? Foi péssimo. Mas ajudou um pouco naquela mudança, né, também. O IRA, que é a lei que foi promulgada por Bill Clinton, é uma das piores leis, na minha visão, é uma das piores leis imigratórias falando bobagem, possíveis. Tá? Assim. Não, ela é significativa. Foi uma das maiores ajudou mudanças. Bastante gente. Mas, por exemplo, ela impediu várias pessoas que existia a possibilidade de legalização, né? De você pagar uma multa e tudo mais, e você paga mais, e aí você consegue se legalizar no país. Existia para todo mundo. E aí a lei foi lá e extinguiu essa possibilidade, e aí liberou uma exceção, né, que é a seção 245I, para quem tinha algum tipo de benefício aplicado antes de 2001. A lei liberou, mas, fora esse caso, agora, se você tá aí ilegal, se você ficou fora de status, se você ficou fora de status no país, não é casamento com cidadão americano, não tem pai, você não é menor de idade, tem pai americano, e você não tem um filho maior de idade americano, o problema é seu. Ô Gui, agora assim, nessa situação toda que a gente vê, a mudança do registro seria a mais importante, né? Sim. E a melhor nesse momento, né? E a mais fácil, inclusive. É porque, na verdade, o registro, ele é só uma questão de atualização. A data tá muito antiga. Então é só você pegar o registro... Que é a história do Ronald Reagan. É só você pegar aquela data e falar, vamos avançar nessa data. Porque não faz sentido. Né? Você tem pessoas que... Eu já entrevistei, já consultei com pessoas que vivem aqui há 30 anos. 30 já anos. Foi. E eles não têm possibilidade de legalização porque eles entraram pelo México, por exemplo. Né? Então, assim, é um momento em que você vira assim e fala, não faz sentido. Por que essa pessoa que está contribuindo... E algumas dessas pessoas falam, olha, doutor, ninguém na minha comunidade sabe, porque são pessoas que não estão aqui em Orlando. Ninguém na minha comunidade sabe que eu não sou cidadão americano. Ninguém. Ele mora numa comunidade só de americanos, uma comunidade bem do interior, dos estados mais do norte, e aí ninguém da comunidade vai saber que ele não é cidadão americano. Eu vou ser bem sincero, eu fiquei chocado com alguns amigos lá de Utah que, na minha cabeça, eles já eram residentes há muito tempo, já estavam para aplicar para cidadania. E aí, quando surgiram algumas situações e quando me encontraram pessoalmente, então, Paulo, a gente pode conversar aqui, a situação é essa, o que você acha? Eu falo, procura um advogado, imediatamente resolva o seu problema. Mas assim, você assusta, né? Porque, enfim, são coisas. Agora, e coisas. Paulo, né? Deixa eu só explicar rapidamente
como é que funciona o procedimento de entrada na fronteira, que eu acho que muita gente não entende isso. Que é diferente do asilo que Afirmativo. do asilo afirmativo que você acabou de explicar. Exatamente. Sim. Quando você entra pela fronteira do México, o que acontece? Né? Você é pego por um oficial do CBP, que é o Customs and Border Protection. Né? O objetivo deles é fiscalizar a fronteira tanto de maneira alfandegária quanto de maneira de segurança. Então, quando você é pego por um desses agentes, o que acontece? Você vai ter duas possibilidades. Ou ser deportado imediatamente, porque existe o Expedited Removal, que é se você for pego dentro dos últimos 14 dias a 100 milhas da fronteira e você não ter entrado de maneira legal, você é deportado. É o Expedited Removal. Não precisa nem passar por um juiz de imigração, não precisa passar por ninguém. É só meia volta e vai embora. Se você é pego, ou você vai ser Expedited Removed, e aí uma da defesa possível é asilo. Eu não posso ser removido. Eu vou morrer se eu voltar para o meu país. Uhum. Você pede asilo. Quando você pede asilo na fronteira, você vai passar por o que eles chamam de Credible Fear Interview. Então você não tem o direito de ir direto para a corte. Você vai primeiro passar pelo Credible Fear Interview. O Credible Fear Interview, ele é a entrevista que o oficial do Department of Homeland Security vai fazer contigo para determinar se aquele medo que você tem é um medo crível, se realmente faz sentido você passar naquele teste. Só que esse teste de Credible Fear, ele estava sendo muito ruim. O que estava acontecendo? 80% das pessoas que estavam passando no Credible Fear tinham um pedido de asilo negado, porque na prática não tinha medo crível. E você não precisa provar muita coisa ali, naquele Credible Fear Interview. Você basicamente vai lá, conta a história sofrível do que você tem medo de voltar para o seu país, e o oficial vai lá e vai passar. Aí a administração, primeiro ela fez ela deu uma diretriz que foi o Circumvention to Legal Pathways. Quer ver, deixa eu achar o nome aqui certinho. E esse Circumvention é a Final Rule entitled Circumvention of Lawful Pathways. Essa regra, ela dificultou a concessão desse Credible Fear Interview. Então, basicamente, quando você se apresentava para o agente do DHS falando eu tenho medo de asilo e ele fazia um Credible Fear, ele começou a ser mais exigente. E aí, se você não passa no teste do Credible Fear, você vai ser expeditedly removed, né? Então, a primeira coisa que a imigração fez foi isso, para tentar aumentar o bar, aumentar a régua do Credible Fear Interview, para nem deixar a pessoa entrar. Porque como o caso da corte demora anos, 5, 6, 7 anos, a pessoa ia entrar e ia ficar aqui. Que é, na realidade, a intenção da maioria das pessoas quando entram. Não, eu fico lá, eu tento meu processo de asilo 5 anos, depois aparece um casamento para mim, ou aparece alguma coisa que eu vou resolver minha vida. Né? As pessoas acreditam que é uma forma de empurrar com a barriga, literalmente. Exato. Né? E aí, eles tentaram dificultar a questão do Credible Fear Interview. Eles conseguiram, né? Então, hoje, você tem menos gente conseguindo passar num Credible Fear Interview. Basicamente, se presume, a não ser que a pessoa consiga provar, se presume que ela não é elegível ao asilo. Né? Então, existe uma presunção de inelegibilidade ao asilo, né? Então, assim, isso ajudou bastante. Só que ainda assim, o número de pessoas passando na fronteira ainda estava muito alto. E aí eles criaram essa regra falando, olha só, é o seguinte, toda vez em que bater mais de 2.500 pessoas interceptadas pelo CBP, o que vai acontecer? Ninguém mais entra. Ninguém mais entra, vai ser suspenso. Só que, e aí que tá, eles colocaram, a regra é, se você observou que mais de 2.500 pessoas entraram, à meia-noite do dia seguinte, começa a suspensão. Nos últimos 7 dias, mais de 2.500 pessoas entraram. Meia-noite do dia seguinte, começa a suspensão. Quando você acaba com a suspensão? Quando você observar que nos últimos 7 dias, menos de 1.500 pessoas foram interceptadas, você acaba com a suspensão 14 dias após essa observação. Ou seja, você faz um período de 7 dias. Jesus. Beleza, menos de 1.500 pessoas entraram nesses últimos 7 dias por dia. Então, daqui a 14 dias, a gente vai retirar essa suspensão da fronteira. Quer dizer, precisa dessa análise toda durante 14 dias para entender que não é de um dia para o outro. Não é deu meia-noite e libera de novo, né? Exato. Aí, na meia-noite do 14º dia, eles liberam. Desde que
durante 7 dias, tenha ficado com um número inferior a 1.500 pessoas. O que não vai acontecer, então vai ficar, né, Exato. bloqueado pro resto da vida. Permanente. Fora outra situação, que se você foi apresentar o seu caso depois de ter sido pego na fronteira, antigamente você tinha 24 horas para constituir um advogado. Segundo a nova ordem, você tem apenas 4 horas para constituir o seu advogado. Isso é algo que está dentro da lei e que pouca gente falou, mas algumas pessoas estão batendo porque, claro, está todo mundo esmiuçando a lei que entrou em vigor na última meia-noite, né, agora. Isso é um outro problema, porque você vai limar por baixo, né, porque ninguém consegue um advogado. Só para deixar uma coisa, só para a gente não deixar outras pessoas depois pegarem no nosso vídeo e ficar falando em cima, pô. Que agora virou moda. Aliás, você fica bonitinho não é com lei. Mosaico na cara, assim, sabe? Você gosta? Você assim, de ficar bacana. blurry, assim. E com a voz de Big Boss. Com aquela também. voz, aquela Do voz Big do... Brother. Não, é aquela voz do Fantástico, sabe? Aquelas testemunhas do Fantástico que a galera coloca, que fica tudo escuro e tudo mais. Nem sabia que era você. E aí, enfim, mas só pra gente ser bem correto nos termos, não é uma lei, né? É uma Presidential Proclamation. Isso, desculpa, é verdade. Só pra ser bem correto mesmo com isso. Desculpa, perdão. E outra, fui eu que falei, nem advogado eu sou. Eu sou jornalista ele e também errei. não, mas ele fala. Peço desculpas, a gente corrige a partir de agora. Agora, só uma coisa, só pra deixar claro. A gente colocou aqui, né? O presidente Joe Biden fechou a fronteira dos Estados Unidos com o México. A gente não falou de uma coisinha só que eu acho que vale a pena a gente falar. Vamos lá. Existem exceções de quem pode entrar, independentemente mesmo depois da de proclamação. 2500. Eu comentei isso logo no comecinho, sei que não prestou muita atenção, mas eu não falei quais eram, eu falei que você ia falar sobre isso e agora ele vai falar. Tá vendo só? É tipo assim que a gente faz as coisas Então, aqui. existem exceções à proclamação. De fato, a partir do momento em que você tem mais de 2.500 pessoas entrando na fronteira ilegalmente e sendo pegas, suspende a entrada. Ou seja, ninguém mais pode entrar até que se veja que depois durante de 14 7 dias 14, teve menos de 1.500 pessoas. Não, 7 dias. Durante o período de 7 dias, teve menos de 1.500 em média. Se constatar que isso aconteceu, aí 14 dias depois dessa constatação, a fronteira reabre. E aí, de novo, se der mais de 2.500, fecha de novo. Então, a gente pode estar diante de um abre e fecha da fronteira muito grande. Eu acho que ela vai fechar imediatamente. Definitivamente, sim. Imediatamente, ela já está fechada, tá? Considerando esse número de 2.500 e o número que a gente tem visto, a fronteira já está fechada, não tem condições da fronteira permanecer aberta nessas condições agora. E eu acho que ela vai ficar esse mês inteiro, pelo menos. Talvez esse número abaixe. O objetivo do Biden é simples. Queridos, não adianta. Vocês não vão ter o que fazer aqui. Então, para de entrar. Para de entrar. É mandar essa mensagem. Para de entrar. E ao mesmo tempo é um recado também para os republicanos, dizendo aqui, ó, tá vendo? Fiz o que vocês me pediram, acabaram de contestar nas cortes. Ou vocês agem no Congresso, ou a gente vai ficar nessa situação o resto da vida. Tem mais isso também, não deixa de ser um recado. Vamos então, combinar. assim, na minha visão, o que o Joe Biden fez já tem impacto imediato. Sim. Né? A fronteira já está suspensa, a entrada não é mais possível a partir de hoje, tá? Mas provavelmente vai permanecer durante muito tempo, até que os próprios imigrantes se toquem, né, e falem, opa, vamos parar um pouco para dar uns 1.500 e aí a gente volta. As duas exceções que você começou a comentar e não terminou. Vamos lá. Temos aqui, na verdade são várias. As mais na cara são crianças, né? Uhum. E aí, a primeira exceção que nós temos aqui é que não se aplica, né, a qualquer nacional dos Estados Unidos, ou seja, aquele que não é cidadão, mas é nacional dos Estados Unidos, um residente permanente dos Estados Unidos, ele pode entrar tranquilamente pela fronteira, uma criança que não está acompanhada, então, uma criança não acompanhada, ela vai ser recebida aqui. E acolhida, independentemente de qualquer circunstância, tá? Um não cidadão que é vítima de uma forma severa de tráfico de pessoas, de tráfico humano, né? Que aí a gente pode pensar em coiote, pode pensar naquele pessoal que coloca dentro de uma caçamba de caminhão, de uma carga de caminhão. Também temos aqui qualquer não cidadão que tiver um visto válido ou outro documento válido de
permissão para entrada nos Estados Unidos e apresente esta documentação num porto de entrada. Aí, óbvio, membros das Forças Armadas, né, outras coisas mais... É porque, na realidade, quando você coloca uma ordem executiva e você coloca uma situação de proibir a entrada, você está proibindo a entrada de todo mundo. Aí você tem que voltar e lembrar das exceções, já que são regra, na realidade. Então você tem que delinear essas regras e colocar as exceções que você quer a mais. Então, por isso tem uma série de exceções. E aí você tem 2 exceções específicas que eu acho muito interessante. Eu vou ler em inglês, depois eu vou dar uma olhada. Eu vou traduzir. Any non-citizen who is permitted to enter by the Secretary of Homeland Security, acting through a CBP immigration officer, based on the totality of the circumstances, including consideration of significant law enforcement officer and public safety, urgent humanitarian and public health interests at the time of entry or encounter that warranted permitting the non-citizen to enter, and any non-citizen who is permitted to enter by the Secretary of Homeland Security acting through a CBP immigration officer due to operational considerations at the time of entry or encounter that warranted permitting the non-citizen to enter. Essas 2 exceções, elas são muito, muito abrangentes. Posso traduzir uma bem na lata, assim, curto e grosso? Se você entrou, o moço do CBP olhou pra sua cara e falou assim, ok, tá tudo bem, e ele fala assim, gostei de você, pode entrar. É a decisão dele. É isso, não é? É mais ou menos isso, né? Assim, em tese tem que ser baseado em alguma questão maior. Não, né? claro, ele fala, mas... devido à situação humanitária, urgente e tudo mais, mas na prática, né, ele fala, the Secretary of Homeland Security acting through a CBP Immigration Officer, ou seja, é o oficial do CBP, não é nem o diretor, ou seja, não tem nenhuma burocracia nisso, é se o cara olhar e falar, tá, entra aí. Eu fiz igual aquele menino da escolinha do professor Raimundo, eu fui no popular. Que é isso? E não tem muito o que dizer nesse caso. Então, quer dizer, agrade o oficial do CBP pra ele ir com a sua cara e que ele esteja num dia bom. E aí tem uma questão que é a segunda, pra mim, é pior que a primeira. A segunda é por um motivo que o oficial do CBP olhe e fale operacionalmente faz sentido você entrar. Por uma questão operacional. Ou seja, o que é isso? Olha, a gente não tá com uma staff boa hoje para fazer deportação imediata, então vamos deixar você entrar. É praticamente isso. Hoje a gente teve um problema muito sério porque a comida não tava boa e o pessoal teve que ser dispensado. A gente não tá com muito saco de ficar prendendo vocês aqui. E deportar vocês. Então, entre aí. Porque operacionalmente, a gente não tá com muita gente pra fazer. E aí ele vira pra câmera e fala assim, Alejandro Mayorkas, pode entrar. Né? Tipo... Então é isso, assim, essas 2 exceções, além de todas as outras que a gente leu. Então, pessoal, só para que a gente evite ao máximo desinformação nesse sentido, sim, não é de forma nenhuma que a fronteira está fechada, absolutamente ninguém entra. Ela está fechada para imigrantes que queiram entrar sem inspeção nos Estados Unidos e que peçam asilo como forma de defesa da deportação.